tarde a todos. Agradeço a presença dos senhores. Gostaria, inicialmente, de pedir desculpas pelo transtorno com a alteração da data de sexta-feira para hoje, mas foi por motivo imperioso e realmente eu não tinha condições de estar aqui na sexta-feira. O tema que me coube, por determinação da escola, diz respeito às normas fundamentais do Código. Obviamente, os senhores vão me perguntar por que esta aula está sendo ministrada, afinal, e não no início do curso. Mas a opção foi uma opção proposital, porque os senhores já tiveram todas as normas do Código, os livros do Código, apresentados pelos colegas que me antecederam. E pareceu-nos que seria importante, ao final, invertermos a ordem para fecharmos e que os senhores venham a compreender tudo aquilo que foi levado ao conhecimento dos senhores pelos colegas que me antecederam. Seria nosso encontro seria uma amarração de tudo aquilo que foi dito. E preocupou-me a maneira pela qual eu faria essa exposição, porque é um tema extremamente teórico e era importante que se entendesse que código é esse e por que nós chegamos a esse código. E a metodologia que eu utilizei é um pouco original. Eu vou apresentar para os senhores o Código de 73, vou apresentar o Código de 2015 e vou comentar as normas até o artigo 11º do novo Código, porque do 12º ao 15º já foi objeto de análise aqui e, na verdade, tudo está entre as 11 primeiras normas. Cumprimento os meus colegas presentes, sei que têm compromisso, deverão se retirar, tão logo puderem, mas agradeço a presença de todos. Mas a pergunta básica é exatamente o que me fez agora há pouco a ministradora. Por que o Código? Por que o Código de 2015? Qual foi a necessidade dessa alteração? E eu vou tentar trazer para os senhores, mais ou menos, as ideias que fizeram com que se concretizasse esse novo Código. E, para tanto, metodologicamente, eu trouxe a exposição de motivos do Código de 73 e a exposição de motivos do Código de 2015, que nós não costumamos ler. E aí trabalhamos com as normas isoladamente, mas não temos a percepção de todo o conjunto que gravita em torno de um novo diploma. Vejam, senhores, na abertura do Código de 73, da exposição de motivos do Código de 73, lá se diz assim: convém decidir-se por uma reforma fundamental ou renunciar à esperança de um sério progresso. Isso foi escrito em 1973. E aí se tem em consideração que a revisão ou um código novo, conservação ou inovação. Essas palavras não são minhas, essas palavras estão na exposição de motivo. E os senhores vão verificar que elas vão voltar depois. Então, veja, revisão ao código novo, conservação ou inovação. A frase inicial de abertura de Kiovenda está ali por uma razão, porque o Código de 73 foi um código de inspiração em Liebman, que, fugindo da guerra, veio para o Brasil em 41 e deu aula na Universidade de São Paulo e inspirou. Buzzard foi aluno dele, dentre outros juristas e processualistas, e inspirou a elaboração desse Código de 73. E nós vamos chegar nas características. Mas antes, a título de curiosidade, porque nós vamos entender o porquê, eu trouxe uma passagem, porque ali nós estamos falando de Kiovenda, e essa frase de Kiovenda é de 1911. Mas eu trouxe um trechinho que está nesse livro do Calamandrei, que é A Crise da Justiça, que ele não tem data, porque ele é do início do século XX, deve ser do início até 1920, alguma coisa assim. Para vocês entenderem, quando a gente fala de norma processual, qual é o problema?
Aqui quem está falando é Calamandrei. Eu vou pedir a paciência de 3 minutinhos, talvez. Diz assim Calamandrei na crise da justiça. Há algum tempo, tive a sorte de assistir em Londres algumas audiências judiciais de tribunais cíveis e penais e conservei disso uma profunda impressão. E tinha sido convidado para assistir uma audiência no regime inglês. Há que se imaginar salas muito mais pequenas e estreitas do que as nossas, às quais a arquitetura gótica, os ornamentos de madeira das paredes e a tensão silenciosa do público emprestam certo ar de capelas, acrescido pelo fato de que o juiz, de grande peruca, está sentado a certa altura em uma espécie de púlpito. E abaixo do púlpito, 3 ou 4 advogados, também de peruca, parecem sacerdotes oficiantes. A primeira impressão é de grande solenidade, de um severo formalismo ritual. Mas logo, assistindo à audiência, descobre sobre essa aparente austeridade uma grande simplicidade e confiança entre o juiz e advogados. O juiz escuta atentamente. Quando os advogados falam, o juiz os ouve com deferência. Bela surpresa para um advogado italiano. Mas, de vez em quando, o juiz, com uma cortesia natural, os interrompe e lhes dirige alguma pergunta. E entre esta peruca que está no púlpito e aquelas perucas que estão logo abaixo, desenvolve-se um diálogo amigável, em voz baixa, sem oratória, como uma conversação familiar, até que, em determinado momento, o juiz diz: não me parece que o precedente jurídico invocado pelo senhor seja pertinente ao caso. Tem de haver outro mais apropriado. Mandá-lo-emos. O oficial de justiça volta pouco depois com um livro grosso, encadernado em pergaminho. O juiz, em seu púlpito, o folheia. Os advogados, rígidos diante dele, o ajudam na busca. Eis aqui, este é o de que precisamos, e demonstra que a sua tese é infundada. O advogado faz alguma objeção, respeitosamente, mas o juiz diz: já compreendo tudo, é o suficiente para que eu possa decidir. E, imediatamente, pronuncia oralmente sua sentença, ditando os motivos desta para a taquígrafa. Tudo isso levou meia hora e se passa ao processo seguinte. E veja, Calamandrei questionava porque haviam criado um monumento teórico, que era o Código Italiano, naquela mesma época, fundado exatamente na desconfiança entre os juízes e os advogados, e num processo extremamente conceitual. Pois bem, não foi à toa que se faz aquela manifestação citando Chiovenda. O que se buscava? Buscava-se uma reforma contundente. Igual à inglesa, jamais. O que houve, o que acabou acontecendo, é que a legislação inglesa acabou adotando a legislação processual civil. E hoje tem um regime misto, inclusive com normas processuais codificadas. Pois bem, revisão ou código novo, conservação ou inovação. Esse código de 73, ele tentava conciliar princípios antagônicos da técnica legislativa, mas que deviam se harmonizar. E a frase dele, constante na exposição de motivos. Lá se diz, aspas, porque se o primeiro torna menos perturbadora a mudança, quer dizer, a conservação, o segundo remedia os males observados durante a aplicação do código. O reformador não deve olvidar que, por mais velho que o edifício seja, sempre se obtém, quando demolido, materiais para futuras construções. Ou seja, tentaram fazer um código que incorporasse institutos que deram certo processualmente no novo diploma, que tentava ser algo novo. Por isso, a reforma fundamental. Esse código de 39 era composto por 4 livros e fundamentalmente se estruturava, e isso é relevantíssimo, no princípio da oralidade e na identidade física do juiz. Esse é o Código de 39. Quais foram os fundamentos dessa reforma alegados na exposição de motivos? A extensão territorial do país, porque nós tínhamos códigos regionais, a formação de um parque industrial que emergia no início do século e o aumento da densidade demográfica, que os conflitos não estavam sendo resolvidos de forma a contento. Quais foram os métodos utilizados
neste Código de 73, para a reforma. Esse primeiro ponto ele é essencial para que compreendamos o Código de 73 e depois o Código de 2015. É um código que, institucionalmente, é técnico. Ele se baseia na técnica como valor universal. Ou seja, eu não estou falando de efetividade, estou falando de técnica. Se ele se baseia na técnica, ele reconhece uma natureza publicística ao Código de Processo Civil como instrumento que visa a satisfação dos interesses públicos na conciliação dos conflitos, dotados com meios racionais tendentes à realização do direito. Pois bem, ele é público, não é mais privado, e afasta-se das acepções privadas de solução de conflitos e ingressa num período conceitual, porque no final da década do século XIX, início do século XX, havia o rompimento, o contexto era esse, de rompimento entre o direito material e o direito civil, e era de grande importância essa questão da técnica como valor universal. E o outro fundamento desse modelo, desse método de reforma, era a terminologia. Se eu tenho um código técnico, eu vou ter uma preocupação terminológica que não havia no Código de 39, e não havia nesse período em que se miscuíam o direito material civil e o direito processual civil. Então, nessa esteira em que se busca essa precisão técnica, surge, por exemplo, no Código a expressão de lide, para designar o mérito de causa, porque não se designava. Se substitui essa expressão de instância, que era confundido com o grau de jurisdição. Quando se falava em instância, que ter-se em vista o primeiro grau, o segundo grau e instâncias extraordinárias. E aí o Código substitui, vai fazendo essas adaptações. Ele passa, com base no Código de Processo Civil português, a designar o processo cautelar, que não havia. Eram inúmeras medidas específicas e medidas especiais, talvez em torno de 500 e 600 que existiam no Código anterior, que passam a ser racionalizadas no novo Código sob o título de processo cautelar, que é aquele tendente à conservação, à garantia, à preservação de direitos. E define conexão, que não havia, se confundia a expressão conexão, para todos os efeitos legais, se confundia com continência e outras acepções jurídicas, e isso foi esclarecido no novo Código. E, sobretudo, a distinção entre prevenção e litispendência, porque era um instituto, e até hoje, muitas vezes, se confunde a própria prevenção com a litispendência. E se traz, justamente na inspiração de Liebman, o conceito de coisa julgada, que se estabeleceu na égide do Código de Processo Civil de 73, que não é meramente, no Código de 39, aquela decisão que não comportava mais recursos, mas aquela questão relativa à autoridade da coisa julgada, a coisa julgada material, a distinção da coisa julgada formal e etc. Pois bem, agora nós vamos ao plano da reforma, e eu quero fazer crer que é importante entendermos isso, porque a mudança de exposição de motivos do novo Código vai mostrar a diferença significativa. Nesse Código, ele passou a ser composto de 4 para 5 livros: processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar, procedimentos especiais e o último livro do Código. O que acontece quando se criou esse novo Código? Veja bem, o Código anterior, 39, era fundado na oralidade e na identidade física do juiz. Eu falo em expansão territorial, em uma outra dimensão com relação à atuação jurisdicional. A primeira consequência que eu tenho é que o princípio da identidade física do juiz tem que ser mitigado, porque, necessariamente, nas promoções, o juiz não consegue mais permanecer nos mesmos locais. Mas o que altera profundamente o Código e vai marcar a atuação do Código de 73? A mitigação do princípio da oralidade. O que era o princípio da oralidade? O princípio da oralidade nós podemos identificá-lo na pessoa física do juiz, que dirige o processo do seu início ao fim do julgamento, na concentração, que se resume na possibilidade de uma ou poucas audiências em que se realiza a produção das provas, e a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Então, vamos prestar atenção. Concentração, identidade física e irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
Então, o Código de 73 afasta o princípio da identidade física do juiz e afasta o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias. As decisões interlocutórias passam a ser impugnáveis porque elas eram impugnáveis por correições parciais e mandados de segurança. Quem já milita há muitos anos sabe que antigamente ficava buscando identificar se cabia correição parcial ou recurso, mas era a reminiscência desta situação. E elas passam a ser impugnáveis pelo agravo de instrumento. Surgiu aí o agravo de instrumento e com esse fundamento. Ele trouxe, nesse código, capítulos referentes aos deveres e responsabilidades das partes, ampliação dos poderes do juiz, de combinação de atos atentatórios à dignidade da justiça, ou seja, como o processo é público, aquilo que eu falei no começo, começaram a surgir as necessidades de uma conduta ética no processo. E, com isso, veio no Código de 73 o sucumbimento como fundamento para a concessão de honorários de advogado, a extinção da defesa por negativa geral e a instituição da exceção substancial indireta. No Código de 39, bastava a parte dizer que não reconhecia o direito do autor. Pronto, o ônus era do autor e ele deveria se desdobrar sem que se houvesse uma preocupação com a carga probatória. E essa primeira introdução da exceção substancial indireta, que é justamente o reconhecimento do direito do autor, mas necessariamente a declaração de algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Por isso que ela é uma exceção indireta. Eu reconheço o direito do autor, mas digo que há um óbice para que ele se realize no caso concreto. E, com isso, eu mudo a questão da carga probatória de forma absoluta e afasto aquela ideia de que eu posso produzir a defesa por negativa geral. Aí o Código acrescenta nos artigos 300 e 302 a necessidade de uma impugnação específica dos fatos e fundamentos do direito alegado pelo autor. É uma alteração substancial no Código. Vem também o julgamento antecipado da lide, após as providências instrutórias exaurientes, e a adoção de todos os meios lícitos de prova. Ou seja, essa norma é heterotópica, ela rasga o Código Civil, ingressa no Código de Processo Civil e diz que ao juiz é permitida a utilização de toda a prova, desde que lícita, ainda que não mencionadas no Código, ou seja, heterotópica. Ela é uma norma de direito civil, mas também uma norma de direito processual. Pois bem, ele reunifica aqui os títulos judiciais e extrajudiciais na linha do Código de Processual francês, que, em função de valorização do comerciante, do comércio, ele estabelece essa unificação entre os títulos judiciais e extrajudiciais, além de estabelecer o instituto da insolvência civil. Ou seja, a ideia é que, se o comerciante tem direito à remissão de suas dívidas depois de um certo tempo, por que não o devedor civil? E, com isso, estabelece essa isonomia entre a insolvência civil com o comerciante e traz para o Código o instituto da insolvência civil. Ele institui a divisão do processo cautelar entre medidas inominadas e seu procedimento e as cautelares específicas. Ou seja, ele pega aquelas 500 medidas especiais, mais ou menos, que havia no Código de 39, cria as cautelares inominadas, o poder geral de cautela, e cria as cautelares específicas, as cautelares exatamente definidas em lei. E, com isso, ele enxuga o rol dessas medidas e divide o procedimento entre contencioso e jurisdição voluntária, que se entenda como administração pública de interesses privados. E, quanto aos recursos, ele aboliu o casuísmo das denominações dos meios de impugnação. Ele os unificou. Ou seja, ele denominou que, contra a sentença de mérito, o recurso cabível é apelação, e contra as decisões interlocutórias, o recurso cabível é o recurso de agravo, de instrumento, ou agravo. E ele abole o agravo de petição, que continuou, depois serviu de inspiração para a Justiça do Trabalho. Ele acaba com o agravo retido nos autos, que volta depois nas reformas processuais entre 92 e 2006, e ele acaba com o tal recurso indiferente. O recurso indiferente muda o nome, mas o fundamento é o mesmo. É o famoso princípio da fungibilidade. Se não houvesse dolo, nem erro grosseiro, nem má-fé, o recurso cabível, que a parte não sabia qual era, recebia a nomenclatura de recurso indiferente. E, com isso, viabilizava-se a prestação jurisdicional. Pois bem, esses são os fundamentos do Código de 73. Isso
nós vivemos até 2015. Agora, o que aconteceu a partir de então? Vamos à exposição de motivos do Código de Processo Civil de 2015. Qual é a primeira coisa que nós vamos encontrar? Conservação versus inovação. O Código reforma ou adapta os princípios antagônicos de técnica legislativa. O Código adota a mesma linha de 73 e diz o seguinte: aquilo que é bom de 73 nós vamos trazer para cá. Sobretudo, e não podemos esquecer, que esse Código de 73 ele recebeu uma série de inovações a partir da década de 90 e no início da década de 2000. A primeira delas, aquela que diz respeito à instituição da tutela antecipatória, que foi originária da Itália, trazida pelo professor Marinoni, que muito se debateu, que rompeu com toda a estrutura do processo. E culminou, inclusive, com um processo sincrético que se aproxima da própria CLT, em que faz com que as fases processuais se opere no mesmo processo, e não em processos distintos, como havia 5 livros no Código anterior. E aqui a comissão de juristas diz, olha, criou um saudável equilíbrio entre a conservação e a inovação, sem que tenha havido drástica ruptura com o presente ou o passado. Aí eu ponho uma interrogação. Eu não sei se não foi tão drástica, mas vamos caminhando. Esse projeto novo conservou a ideia de harmonia entre esses princípios. E o Código de 73, que era composto por 5 livros, o novo Código de 2015 passou a ser composto por uma parte geral, que é aplicável a todo o Código, uma parte especial, que, na verdade, reúne conhecimento, cumprimento e quase todas as atividades jurisdicionais, e o livro complementar, que se refere às disposições transitórias. Quais foram os fundamentos agora? Nós tivemos lá densidade demográfica, expansão territorial, parque industrial crescente, e agora o que acontece no Código de 73? Sociedade de massas com demandas de massa. Demandas para uma regulação da vida social e econômica de forma mais célere. Ausência de coerência, sistematicidade, funcionalidade das leis processuais. Por óbvio, se eu tinha um código com conceito ideológico e eu o remendei por uma série de leis futuras com o passado, ele acabou perdendo sua consistência sistêmica. E a necessidade de um processo mais justo e, aspas, isso é fundamental, rente às necessidades sociais. Isso terá muita repercussão no conteúdo ideológico do novo Código, como método de resolução de conflitos por meio do qual se realizam agora valores constitucionais. Não é mais uma preservação da lei, mas valores constitucionais. E, quanto aos métodos da reforma, veja bem, no modelo, qual é a primeira consequência desse novo Código? Processo voltado à aproximação com o direito material, de molde a realçar sua natureza instrumental para a composição de conflitos e a realização de valores constitucionais, em especial os direitos fundamentais, de forma mais justa e no menor tempo possível. Só aqui eu poderia dizer o seguinte, eu já me afastei do Código de 73, que era um código que baseava-se no valor universal da técnica, num valor conceitual, num valor em que o processo civil ganhava uma autonomia tão importante que, às vezes, se esquecia do próprio direito material. Aqui eu resgato, aqui eu volto. Eu ando para trás, que lá no começo eles eram juntos, e digo o seguinte, esse processo tem que resolver os problemas da sociedade. Ele não pode ser um processo que resolva os seus problemas e não resolva os problemas da sociedade, sobretudo os novos problemas que vão surgindo numa sociedade de massa. Qual foi a sistematização dele? A outra ideia, o outro plano, foi o plano da sistematização e da eficiência. Como aquele código ficou fragmentado e no meio caminho, porque quando eu trago tutela antecipada, quando eu trago processo sincrético, quando eu venho com cumprimento da sentença, quando eu elimino a execução como livro autônomo ainda no Código 73, o que eu estou fazendo? Eu perdi a coerência ideológica com o Código de Processo Civil originário com sua exposição de motivo. Tanto que o professor Scarpinella diz o seguinte no final, olha, no Código de 73 eu nem tinha mais um código. Eu tinha, na verdade, um amontoado de normas,
porque ele não tinha mais ideologia, ele não tinha mais conteúdo sistêmico. Então, esse código de 2015 veio com a ideia de voltar a criar um sistema para efeito de consolidação do código. E quais foram os planos da reforma? Quais foram os objetivos da reforma? Veja, não sou eu que estou criando isso, não. Eu estou me referindo à exposição de motivo do código. Qual foi a primeira delas? Estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal. É exatamente o que eu falava. Por que eu faço essa sintonia fina? Porque, quando nós tínhamos o Código de 73, o direito civil, etc., nós tínhamos uma ideia de centralidade infraconstitucional. Ou seja, nós nos baseávamos na conduta, na interpretação do direito, no plano infraconstitucional, mas nós não tínhamos em vista a edição de uma Constituição que passou a determinantemente ter uma supremacia no ordenamento jurídico. Tanto que hoje não se fala mais em fiscal da lei, por exemplo, o Ministério Público é fiscal da ordem jurídica. Nós temos hoje uma ordem jurídica, porque a ordem compreende, inclusive, a Constituição, e não apenas a legislação infraconstitucional. Na linha B, criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa. Olha aquele rente que estava na exposição de motivos. Rente à realidade social e econômica. Rente, o que isso significa? Significa efetividade. Significa que a tutela tem que prestar a sua finalidade, que seja resguardar a ordem jurídica. Letra C, simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal. Isso nós vamos falar mais à frente, e é uma coisa, a meu juízo, extremamente utópica e mais ideológica. Mas tem uma razão de ser quando eu falo em precedentes. Letra D, dar todo o rendimento possível a cada processo em si, mesmo considerado. Isso vincula ao anterior. Se eu vou simplificar, eu preciso que o processo entre o princípio da demanda e a tutela jurisdicional de mérito, ele efetivamente seja justo, eco e em um tempo razoável. Então, eu preciso ter uma ideia de organicidade que me afasta de processos que não deveriam estar em juízo. Daí porque as súmulas vinculantes, as demandas de repetitivos, demandas de incidente de competência, que vão estrangular a tramitação dos processos. E, na letra E, imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão, que é exatamente o que se perdeu quando se fez aquele número de reformas. Agora, vamos a esses objetivos, A, B, C, D e E, em espécie, para que nós possamos entender algumas coisas. Na letra A, que falamos da vinculação com a Constituição Federal, inclusão expressa de princípios constitucionais na sua versão processual, como o contraditório substancial, o contraditório e a produção de provas previamente à decisão que desconsidera a personalidade jurídica e a impossibilidade de decisão surpresa. Esses são elementos dessa vinculação. Como se disse, o que se buscou foi uma puxada de orelha, talvez no judiciário e em toda a ordem jurídica, para dizer o seguinte: olha, a Constituição estava aí desde 88, ela exige uma série de princípios constitucionais que não são observados. Então, o contraditório não é da vista à parte. Esse contraditório acabou, por isso que se fala em contraditório substancial. E o que se ocorria, e nós vimos aqui de uma forma contundente, por exemplo, na desconsideração, tem um erro material, da personalidade jurídica da pessoa, que a desconsideração ela rasga o véu da pessoa para que ela responda quando está em fraude, seja pela teoria maior, seja pela teoria menor. Mas o que estava ocorrendo na Justiça do Trabalho, que nós temos recebido uma crítica quase que contundente de todos os operadores do direito. Aqui era o seguinte: o processo tramitava contra a empresa, chegava na fase de execução, não se encontravam bens. Por um sistema eletrônico, eu vejo quem são os sócios, sem fundamental eu desconsidero, acho o sócio, vejo pela via eletrônica quais são os seus bens, crio a construção sobre o bem, e aí eu aviso ele que o bem dele está construído. Ele não foi parte no processo. Quem foi parte foi a empresa. As coisas não se confundem.
mas nem vista se abre. E o que está acontecendo na prática com isso? Só para se ter ideia do problema rente à realidade social. A parte é intimada, aí ela ingressa com embargos de terceiros. Aí diz para ela assim, não, mas você não é terceiro, você é executado, eu peguei seu bem. Aí ela entra com agravo de petição, porque perdeu o prazo. Aí o tribunal falou assim, não, mas isso aqui é matéria processual. Isso aqui, não vou reformar nada não, você perdeu. Aí ele veio para o Tribunal Superior do Trabalho, o que nós dissemos aqui? Ó, lamento muito, mas se é execução, aqui não cabe, porque é matéria processual, não tem matéria constitucional. Olha que tem um contraditório aí que ficou para trás, poderia até ter.